Para eles começou no pós-marxismo. Para esses aqui, ó. É só marxismo para frente. Que eu identifiquei aqui. Fala, Delari. Você também é evangélico, certo? Sim. Nós temos uma pessoa em comum. Você não é evangélico? Elon Musk. Sou. Você é evangélico? Muito. Agora você tá falando do Elon Musk. Elon Musk. Aprendi com o professor. Elon Musk. Eu tenho a teoria que esse cara ele é o anticristo. Porque é bom demais para ser verdade. Eu queria saber o que você... E assim, tem muita gente concordando e me marcando aí. Quem tá concordando comigo pode me marcar que eu tô... Olha, cada vez faz mais sentido que esse cara é o anticristo. E assim, a palavra não tem que ser cumprida. Então não adianta ficar querendo postergar, tentar salvar o planeta, porque não vai. Não tem que ter um apocalipse, não tem que acontecer. Não, isso tudo vai acontecer. O que a gente tem que fazer é... quer atrasar o negócio que vai acontecer? Não tem que... O nosso, vamos dizer, o mandato bíblico é salvar as almas. É falar de Deus para as pessoas, para que as pessoas se decidam em que time que elas vão estar. Porque, na verdade, no final das contas, como eu falei agora, já está tendo um movimento, inclusive de cultural nos Estados Unidos, abertamente satanista. Já tem clube, né, after school para criança, clube de satanista. Você já viu as entrevistas do Tucker Carlson tonight? Já. Com satanistas? Deixa ele responder lá. Eu conheço o templo satânico lá, que é o cara que tem um olho... Ele tem um olho vazado. Ele tem meio um olho de vidro, uma coisa meio estranha. Enfim... Cara, e cada vez isso vai ficar mais evidente, entendeu? A Bíblia diz lá em Apocalipse 13 que quando chegar a questão da marca da besta, né, que a gente, né, para quem nunca ouviu falar disso, olha, 2000 anos atrás, João, o apóstolo João, lá numa ilha na Grécia, na Turquia, na verdade, Patmos, teve uma revelação, Deus mostrou para ele o que ia acontecer, né, no final dos tempos. Então é o que a gente fala que é o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação em grego, simplesmente é isso, né, é revelar. E ele, no capítulo 13, ele fala que no futuro haveria uma sociedade onde teria um governo só, um sistema financeiro só e um sistema religioso só, falso, né? Onde você vai ter esse líder político, né, que a Bíblia chama de... Tem vários nomes que ela dá, mas o nome mais conhecido é o anticristo, porque se opõe a Cristo, mas não só se opõe, ele fica no lugar, porque o termo no original é isso, ele imita, vamos dizer assim. Um espelho, né? As pessoas vão acreditar que esse cara realmente vai ser o... Então imagina o mundo que a gente está vivendo agora, de crise... Porque antes você tinha uma guerra aqui, daí você tinha uma inflação aqui, você tinha um terremoto aqui. Agora a gente está vivendo uma confluência disso, simultânea, né? E isso também cumpre o que a Bíblia diz. Fala que vai ser um tempo como nunca houve na história da humanidade. Pandemia, tá tudo num conflito generalizado. E aí vai surgir esse cara... A gente, né, inclusive, está meio sem liderança política no mundo, né? Sim. Depois do Trump fala... Quem é o líder? Não tem, né? Não tem nenhum líder. O Macron não é um líder, né? Justin Trudeau não é um líder. E esse cara vai surgir, tá? Já no Velho Testamento, o profeta Daniel já falava desse cara, que é o pequeno chifre. Ele vai surgir e ele vai ter as soluções, tá? Ele vai agradar a gregos e troianos, vai agradar a esquerda, vai agradar a direita, né? Inclusive Jesus falava, olha, se for possível, inclusive os eleitos serão enganados, tá? Então por isso que a gente tem que ficar muito esperto. Esse cara vai trazer as soluções e as pessoas vão comprar. Elon Musk. Muita gente vai comprar. Quem não tiver conhecimento, que vê a mídia, porque esse cara vai ser extremamente carismático. Então imagina o que o Trump é para a galera da direita e o que o Obama é para a galera da esquerda, o que o Lula é para a galera da esquerda, o que o Bolsonaro é para a galera da direita. Imaginam esse cara aglutinando isso. De tudo. As pessoas vão comprar, inclusive os judeus vão comprar, né? A gente lê em Daniel 9 que ele vai fazer um tratado com os judeus. Os judeus vão... Né, eles rejeitaram Jesus como Messias. Ele vai ser o líder político que eles estavam esperando. Tá? Porque o conceito do Messias, né, para os judeus é como se fosse um líder como Davi foi um líder. Né? Sim. Ben David, na verdade eles têm dois Messias. Tem um que é Mashiach Ben Yosef, que é em cima da figura de José, que seria o sofredor. Então, o que os judeus não entenderam? Que não são dois Messias, é um Messias só em dois momentos. Então é Jesus que veio primeiro para cumprir a lei e morrer, né, como você lê no livro de Isaías todo, ele, né, sofrer, dar a sua vida por nós. Porque se ele viesse julgar de cara, toda a humanidade estava perdida, porque todo mundo é pecador, todo mundo... Então primeiro ele veio se sacrificar para dar a vida por nós. E aí a segunda vinda, aí ele vai vir trazer o juízo. Tá? Aí o bicho vai pegar. Então, assim, esse cara vai aparecer, essa figura. Quem que é o sidekick? Quem que é o Robin dele, vamos dizer assim? É o falso profeta.
que é um líder religioso, que vai conduzir a adoração. Porque o que a Bíblia diz? Que vão ser 7 anos, tá? Esse final dos tempos, a tribulação. 7 anos. 3 anos e meio, né, metade exatamente, o terceiro templo já vai estar reconstruído e ele vai querer ser adorado como Deus no terceiro templo, que é a maior abominação, né? Em toda a Bíblia, né, Deus fala assim, olha, não adore a criatura, adore o Criador. Então, né, você fala que um homem está no lugar de Deus, isso é ou qualquer coisa, não está no lugar de Deus, não é uma abominação. Então, a gente está vendo agora, cara, se você for ver, né, o Jerusalem Post, agora, essas semanas, eles já estão falando na questão da reconstrução do terceiro templo. Cara, a gente está vivendo tempos proféticos agora. Quem é o terceiro templo? Então, o primeiro templo foi construído por Salomão, filho de Davi, tá? Primeiro templo lá em Jerusalém. Sim. O segundo templo, daí foi destruído pelos babilônicos, né? Perfeito. Templo de Salomão. O templo de Salomão, o primeiro templo foi destruído, daí quando eles, né, foram levados para a Babilônia, ficaram 70 anos lá como escravos e tal. Aí o segundo templo foi reconstruído por Herodes, tá? Aí Herodes reconstruiu o segundo templo, foi o templo que existia quando Jesus viveu, né? Cumprindo a profecia de Jesus, que não haveria, né, não sobraria pedra sobre pedra naquele templo, mas é mais profundo do que isso, porque o templo agora passa a ser o ser humano, não passa a ser mais só um lugar físico de, né? Jesus já profetizava que aquele templo deixaria de existir. E aí 70 anos depois, né, 70 depois de Cristo, os romanos destroem o segundo templo, que era o templo de Herodes, tá? Mas existe uma outra profecia condicional, tá? Para uma série de profecias acontecerem na Bíblia, você tem a profecia que tem que acontecer antes. E, por exemplo, para o Apocalipse acontecer, o terceiro templo vai ter que existir. Só que hoje, se você for para Jerusalém, eu já fui lá no Monte Sião, né, você tem 2 mesquitas. Tá? Então você fala, o que tem que acontecer geopoliticamente para que essas mesquitas saiam? E, cara, então você imagina o barril de pólvora que é aquilo, imagina se a gente detona essas mesquitas. Agora, olha só como é interessante. Sempre no mundo árabe, aqueles lugares, aquela mesquita, né, o lugar mais sagrado é Meca, né, não é Jerusalém, não é o Al-Aqsa Mosque lá. Agora, eles começaram já a ter basicamente um revisionismo disso. Estão falando que realmente esse lugar não importa tanto para os judeus. Eu fui para lá em 2015, quando eu subi lá no... Tem todo um esquema lá para você conseguir subir no Temple Mount, né, que é lá no Monte Sião. Eu não sou judeu, mas enfim, estava fazendo um videozinho, tem no meu canal no YouTube, eu postei. Eu estava fazendo um videozinho, de repente eu começo a ouvir uma gritaria, né? Por quê? Porque os judeus, eu estava bem na época da semana entre o Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. Os judeus, um grupinho de judeus tinha conseguido subir lá para tentar orar. Cara, foi eles chegarem lá, os muçulmanos já estavam gritando para ele me mandar eles embora. Isso em 2015. Hoje, em 2022, ele já está tendo coisa de permitir com que os judeus voltem a orar lá. Já tem líderes muçulmanos falando, não é tão importante para a gente. Então, você já está vendo, fora a questão dos judeus, todas assim, saindo, né, falando matéria no Jerusalem Post sobre a reconstrução do terceiro templo. Então, não está mais em site de crente, de religioso, não está em site de teoria. Não, nos maiores jornais, o maior jornal judaico, né, israelense, falando, não, a gente já está realmente vendo da reconstrução do terceiro templo. Por quê? Porque um marco profético, né, se a gente imaginar um relógio histórico espiritual, é o Estado de Israel. Tá? Israel deixou de existir. Em 70 depois de Cristo, houve a diáspora. Né? O templo foi destruído e os judeus se espalharam pelo mundo. Então, deixou de existir uma nação. Né? Eles continuaram a existir como cultura, como etnia, agora como nação deixou de existir. Inclusive depois, né, inclusive a língua, passaram a falar Yiddish, que não é nem hebraico, né? É uma corruptela, vamos dizer assim. E em 14 de maio de 1948, Israel volta a existir em um dia, como Isaías tinha profetizado 2.700 anos antes. Poderá nascer uma nação em um dia? Então isso starta um relógio profético, tá? E a gente ainda está o que a Bíblia chama de uma geração. Agora fez 70 e poucos anos esse ano. Enfim, é só fazer as contas aí. 74 anos, talvez. A gente está próximo desse... Cara, a Bíblia diz que uma geração não passaria, né, até que viesse o Filho do Homem dessa... Então, assim,
Vai, Maria. Uma exigência profética seria Israel voltar a existir. Israel já existe. Depois de 2000 anos. Vai ter a queda de Israel também, não vai ter que ter a queda? Não, queda não. O que vai acontecer é que... Bom, aí a gente está entrando em escatologia. Não sei nem se o pessoal gosta disso. É uma profundo, mas assim... O pessoal tá adorando. O pessoal tá pirando. Cristã, nossa, aqui, eles manjam, eles concordam comigo. Mas você tá levando pro Elon Musk. Não, então... Esse aqui, para ele, Elon Musk é o Deus, não é? Mas então... Ele ajoelha para esse aqui... O que então... Muita gente fica O pessoal já tá falando que eu tô com o olhar debochado. Eu não tô com o olhar debochado, eu tô ouvindo ele falar. Sim. Eu respeito pra caramba, eu só não acredito horas. Muita gente... Não, mas guarda isso, porque conforme as coisas começar a acontecer, você vai lembrar do que eu tô falando. Pra lá, você vai lembrar. De novo, eu respeito muito agora, assim, o pessoal fica olhar debochado. Mas enfim, o que a Bíblia diz sobre essa figura que não é de agora, né? Porque... cogitam a respeito do anticristo desde a época lá, né? Desde a igreja primitiva. Então, assim, já falaram que, por exemplo, que o Trump era o anticristo, que o Obama era o anticristo, que o Putin era o anticristo, que o Macron, né? O Xi Jinping, eu já ouvi de um monte de gente. Então, assim, o que a Bíblia diz? Primeiro, que ele é um cara que vai surgir do nada. Então, todos esses líderes que a gente conhece, eu acho difícil serem, né? Pode ser, mas assim, por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai surgir do nada, entendeu? E vai unificar, de certa forma. Vai unificar. Outro cara que falaram era o Jared Kushner, que era o genro do Trump também. Agora, assim, é que aí precisa de fé mesmo para acreditar. Eu acredito no pré-tribulacionismo, que a igreja, que é o corpo de Cristo, né, vai ser arrebatado. Inclusive, tem um monte de literatura, né, inclusive vários filmes aí meio que preparando o inconsciente coletivo antes do anticristo. Mas aí tá atropelando, não tá? Não. Primeiro tem outro Cristo, depois o arrebatamento? Não. Nem passa em tribulação, já vai direto pro... Sim. Porque a tribulação... Agora virou o teólogo aqui da mesa, eu você? manjo um pouquinho. Porque a tribulação é o juízo de Deus, tá? E nós, exatamente, o sacrifício de Jesus é para o quê? Para que nós fôssemos redimidos e a gente não passe pelo juízo de Deus. Entendi. Então, tem uma tipologia da noiva, por exemplo, né? É verdade, a tribulação é para quem ficar, tem que passar por tudo e vai de novo. Até e a tribulação, segundo a profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, é para os judeus, não é para os gentios, tá? Não é para a igreja. Então, se você ler depois do Apocalipse 3, para de falar de igreja, né? Até o Apocalipse 3 fala das 7 cartas para 7 igrejas. Comecinho de Apocalipse 4, João é arrebatado. E isso é uma tipologia da igreja sendo arrebatada junto com João. E aí você só tem Israel. Então, basicamente, essa última semana, né, que são os 7 anos finais das 70 semanas de Daniel, é para os judeus. A igreja nem existia naquela época. Então, quando você lê, é o que? Exatamente para o judeu entender que Jesus é o Messias. E aí tem os 144 mil de cada tribo, né? Entendi. E a igreja volta quando? No final da tribulação, junto com Jesus. Então ela ficou o quê? Nas bodas do cordeiro, da mesma forma que Jesus falava, né? Do noivo. Qual que era a tradição judaica? O noivo vinha, pegava a noiva de madrugada, sem que ninguém soubesse, ficava 7 dias, né? Junto com ela nas bodas, para depois vir para a festa, para o casamento. Então é basicamente essa tipologia física que é espiritual também. A Pietra está concordando com você, só para avisar. Ela acha que o melhor candidato ao anticristo é o Elon Musk.